Bom dia, serionautas! Meu nome é Tirzá e este é o canal Minha Série Minha Vida. E eu já peço para vocês darem aquele like, fazerem aquele comentário, aquilo tudo que o YouTube gosta, né? Por falar em comentário, tive um comentário aqui não sei se ele é inscrito ou se ele viu o vídeo e tal, vou dizer que é um amigo do canal que perguntou por que eu colocava aquelas músicas insuportáveis de fundo, que ele não estava conseguindo ouvir o que eu estava falando. E eu respondi que agradeci pela dica e disse que realmente é uma verdade, assim, não é a primeira vez, só que outras pessoas me falaram assim de uma forma mais delicada, digamos assim, e eu insisti em colocar a música porque eu gosto. Mas eu acho que realmente a música atrapalha, assim, para você colocar música tem que ser uma coisa mais profissional mesmo, uma música muito de fundo, muito suave, e eu faço minhas coisas aqui no InShot, que só tem aquelas músicas e tal. Ai, o nariz tá brilhante. Então, eu resolvi que a partir de agora, para o bem da nação e dos ouvidos de quem tem paciência de me escutar aqui, eu não vou mais colocar música. Bom, tomando aquele cafezinho de sempre. E é isso, gente. Vamos ao que interessa, né? Hoje eu quero falar de mais um episódio daquela minissérie incrível que eu já comentei aqui para vocês, né? Eu comentei o segundo episódio e agora eu vou comentar o terceiro episódio, que é a minissérie documental A Ótica do Cinema. E esse episódio que eu assisti foi o terceiro, foi um episódio maravilhoso. Se chama Mas Eu Não Gosto Dele. E quem narra o episódio é um crítico de cinema que se chama Drew McQueen. E olha, é espetacular, gente. Então, ele começa dizendo que... Porque assim, essa minissérie, as pessoas partem de um filme que elas gostam muito, ou do filme da vida delas, para falar de algum assunto específico. No episódio anterior, a gente falou sobre violência, né? Partimos do filme... não sei o que, da vingança, agora, Lei de Vingança, né? E aí ele foi discorrendo sobre a questão da violência nos filmes. E nesse episódio, Mas Eu Não Gosto Dele, a gente vai falar de personagens, e personagens que são verdadeiros anti-heróis, personagens que vão se moldando através da sua vida e se tornando verdadeiros monstros. E então Drew McQueen começa dizendo que o filme da vida dele é Lawrence da Arábia, que pelo menos uma vez por ano ele vê esse filme, né? Então ele já viu o filme 1 milhão de vezes e ele vai ao cinema assistir esse filme, porque em Los Angeles, eu acho, todo ano tem lá, enfim, algum cinema que passa o Lawrence da Arábia. E ele começa dizendo o porquê que ele porque é que este filme é é o filme da vida dele, por conta do personagem Lawrence, que é interpretado por Peter O'Toole, que estava no começo de carreira e foi já indicado ao Oscar numa interpretação brilhante, gente. E ele comenta que a visão de mundo deste personagem e como ele vai agindo conforme os acontecimentos do filme é o que mais impressiona ele, né? Então, o Lawrence, ele acha que ele tem o poder de mudar o mundo, mas na verdade ele tem muitas fraquezas humanas. E essas fraquezas, com esta vontade de salvar o mundo, digamos assim, entram em choque, e aí nós vamos vendo a transformação deste personagem humano, demasiadamente humano, mas muito imperfeito. Bom,
A partir disso, começam a aparecer imagens no vídeo de vários filmes com personagens fortíssimos, personagens que são anti-heróis, personagens que a gente adora odiar, digamos assim, né? Personagens que marcam. E aí a grande pergunta que é feita, né? Por que é que nós nos identificamos ou identificamos no sentido de ficarmos presos a uma narrativa com personagens que são assassinos brutais, que são anti-heróis, que são pessoas terríveis, que são ladrões, que são mafiosos, né? Por que isso acontece, né? Por que nos atrai tanto? Imagina um mundo idílico onde só tivéssemos filmes com finais felizes e pessoas boazinhas, fazendo só coisas maravilhosas. Ninguém assistiria filmes, né, gente? A indústria do cinema e das séries iria simplesmente acabar. E qual é a explicação para isso? Então, ele vai falando um pouco sobre isso, eu anotei algumas coisas aqui, e aí ele fala um pouco assim, antes de falar de um personagem muito legal, e de um diretor, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ele fala bom, o cinema é uma forma de arte, né, e eu incluo as séries também, né, as séries da Era de Ouro, as grandes séries também estão dentro desse contexto de arte, né, então a arte, ela vem para nos aterrorizar, para nos perturbar, para nos tirar do lugar comum da nossa vida, e de alguma maneira nós nos identificamos com esse horror, né. A arte não é algo que você vai endossar, algo bom, não. A arte é para você explorar digamos, o lado sombrio que todos nós temos, ou que enxergamos na própria sociedade, mas não de forma ficcionalizada como a gente vê nos filmes. Então, ele fala de um dos grandes personagens do cinema, que ele considera, assim, talvez um dos melhores personagens do cinema americano, que é nada mais, nada menos que Michael Corleone, né? Interpretado por Al Pacino, no Poderoso Chefão 1, 2, 3. Então, claro que todo mundo aqui assistiu a trilogia sensacional do Poderoso Chefão. E este personagem é um personagem que começa seria o personagem que estaria afastado da podridão familiar, né? Afastado da criminalidade, é o queridinho, né, da América ali, no sentido que a família conseguiu salvá-lo. E num determinado momento isso tudo vai por água abaixo, né? E aí ele vai se envolvendo com a questão familiar, com a máfia, né? E vai se tornando, digamos assim, outra pessoa. Então, isso é muito forte para o espectador. E o espectador compra a história de Michael Corleone absurdamente, né? Então, a gente vai vendo aquela mudança e aquilo vai nos dando uma agonia, porque ele compromete tudo para se tornar ele compromete qualquer ideal de decência, de dignidade, para se tornar o chefão da família, né? E a coisa chega a tal ponto que ele manda matar o próprio irmão, Fredo. E aí nós temos uma cena antológica que ele dá o beijo da morte, né? No Fredo, e ali naquele segundo você já sabe que ele vai acabar com o irmão. Então é um personagem que começa com um senso de bondade, de honestidade, dentro do que é possível ali naquela família, e termina como o grande chefão mafioso. Então é um personagem que passa por essa transformação de forma simplesmente magnífica, né? Coppola tem essa genialidade, né? E é o que os bons cineastas fazem, né, gente? Contar essas histórias de maneira que nos envolvam, e nós estamos ali no final torcendo pelos personagens de alguma maneira, e a gente mesmo se pergunta, mas como assim, né? Quando é que o Michael Corleone vai acabar
com fulano e beltrano, né? E depois a gente para pensar e fala, nossa, como assim, né? E, por fim, ele fala de um grande cineasta que definitivamente não se importa com o fato de que se vamos ou não gostar dos seus personagens, na verdade vamos até odiar os personagens, mas vamos ver os filmes e vamos nos conectar profundamente a esses personagens. E ele está falando de Martin Scorsese, é claro que não poderia ficar de fora desta lista aí, digamos, de filmes em que vão passando vários, eu não tô falando aqui para vocês, mas ele dá uma atenção pro Martin Scorsese, porque o Martin Scorsese talvez realmente seja um dos diretores que menos se importa com se vamos ou não gostar ou ter uma empatia com os seus protagonistas. E ele começa falando de Touro Indomável, é claro, o personagem interpretado por Robert De Niro, Jake LaMotta, que é uma besta fera, né? Uma besta fera se debatendo ali. Aquele filme é um filme de horror, porque você só vê violência, a transformação daquele personagem com a cara transfigurada, e você mal consegue ver ali algum tipo de traço de humanidade. O homem só se sente vivo quando está esmurrando alguém, e é isso que o leva à fama, inclusive, né? Então ele começa falando sobre Touro Indomável, um filme que fez um grande sucesso e que nós temos um protagonista de arrepiar os cabelos. Depois ele comenta um pouco sobre O Rei da Comédia e fala dos Bons Companheiros, que também é um filme que você, baseado numa história real, né, num personagem, num mafioso que se chamava Henry Hill e que entregou todos os seus, quando foi pego, entregou todos os seus companheiros. E este filme, ele nos envolve de forma, assim, arrebatadora. Nós vemos cenas de violências, assim, terríveis. E aí, a gente pode incluir, isso não está na narração dele, mas aí a gente pode incluir todos os filmes de máfia, E, claro, não poderia de falar da minha série queridinha, Soprano, né? Por que nos envolvemos tanto com Tony Soprano? Por que gostamos tanto de acompanhar a história desse personagem? Um personagem cruel, um monstro, um assassino, né? Por que que isso nos... qual é a magia desses diretores de nos fazerem ficar presos à tela, vendo esses personagens e em alguns momentos até nos identificamos com esses personagens, não quando eles estão matando alguém, mas quando estão, às vezes, se justificando, a gente se pega ali tendo pena deles ou coisa do gênero, né? Então ele fala que no caso de Goodfellas, de Bons Companheiros, o que talvez nos atraia seja o universo do dia a dia, das pequenas coisas, daquele grupo de mafiosos que nos interessa tanto porque é muito diferente das nossas vidinhas normais e reais, em que não somos mafiosos e pagamos as nossas contas, os nossos impostos. Por fim não, mas eu já vou me seguindo pro final, porque eu já tô com 13 minutos, mas tudo bem, vamos lá. Ele vai falar de Taxi Driver, a grande obra-prima de Martin Scorsese, com o personagem Travis, também interpretado por Robert De Niro. Um filme nada menos que espetacular, um dos filmes que eu mais gosto, Taxi Driver, né? Aquele homem solitário, aquele taxista à margem da sociedade, totalmente inadequado, vivendo numa Nova York decadente, conturbada, e este homem está no limiar
de tudo, ele ainda tenta, e isso é até triste no filme, ele ainda tenta se adequar no começo do filme e chama uma moça para um date, para um encontro, que é a Cybill Shepherd, e a leva para Times Square para assistir um filme pornô. Então a inadequação do personagem é latente, né? E a partir disso tudo desanda, é claro, e ele acaba se envolvendo com uma prostituta menor de idade, começa a fantasiar com essa prostituta, que é interpretada nada mais nada menos por Jodie Foster. E nesse envolvimento mais fantasioso do que real, ele resolve ter a sua redenção final e mostrar ao mundo que o mundo é um lixo, e planeja uma vingança contra o cafetão da jovem prostituta. E aí temos um final violentíssimo, onde não há redenção de nada, há sim uma tragédia, ele acaba, né? Aqui não tem spoiler, né, gente? Porque todo mundo já viu Taxi Driver, né? Enfim. Então, o que é isso? O que nos faz nos sentirmos tão atraídos por personagens tão disfuncionais, né? Isso é o mais importante, a gente perceber que há uma motivação para que a gente se interesse por esses personagens, porque de alguma maneira nos confrontamos com a nossa sombra, né? E aí no final ele dá um exemplo de um filme que não deu certo, porque o personagem não se aprofundou, mas aí eu deixo para vocês verem. Nada disso que eu tô falando é um spoiler, porque a maneira que eu tô falando não chega nem aos pés do jeito que ele fala. Então vejam essa minissérie que vocês vão adorar. Um episódio de 20 minutos que fala muito sobre a sombra e os personagens terríveis que nós amamos odiar. Um beijo grande e teremos live na segunda, dia 20. Spencer, eu volto aqui para falar mais sobre isso. Tchau, tchau!